Começando agora a nossa live. Nossa live Estudos Espíritas pela internet. Eu quero já dar boa noite ao pessoal que está entrando, a Lúcia Overbeck, a Drica, Nara, Adriano, Roma Leite, José Monalisson, Silvana, todos esses amigos. E vamos começar agora o boa noite a todos e aqueles que estão chegando. E vamos começar com uma prece. Senhor Deus, Pai de bondade, a Tua presença já está, sem dúvida nenhuma, aqui e agora, porque nunca poderemos estar fora de Ti. Estás sempre em nós, estás em volta de nós. Nesse momento te peço por todos aqueles que vão participar dessa live e que todos nós estejamos inspirados pelos Espíritos do bem para ampliarmos cada vez mais nossos conhecimentos a respeito da imortalidade da alma. Muito bem, como eu disse, nós vamos hoje conversar a respeito de um assunto interessante, que é planejamento familiar. O incrível é que quando nós lemos o Livro dos Espíritos e a codificação de uma forma geral, nós encontramos o seguinte, que os espíritos escolhem reencarnar. Beleza, mas escolher não significa não ter um planejamento. Mas o que me invocou sempre foi uma colocação de um Livro dos Espíritos que eu vou ler aqui para vocês na tradução que eu fiz para a Fundação Lar Harmonia. Na questão 259, Allan Kardec pergunta o seguinte: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve passar, todas as tribulações que passamos na vida foram previstas e escolhidas por nós próprios? Ou seja, agora nós teremos escolhido antes de reencarnar, passar por um momento de uma epidemia de Covid-19? Olha a resposta dos espíritos. Todos não exatamente, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são a consequência da vossa posição e frequentemente das vossas próprias ações. Aí é que a coisa vai se complicar quando ele está falando dessas escolhas. Continua o espírito. Se o espírito escolheu nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que influência ia se expor. Olha que coisa interessante. Um espírito escolher nascer entre malfeitores. Quer dizer que um espírito lá em cima pode escolher nascer no PCC, em qualquer desses grupos que existem. Isso está aqui, muito claro. Mas ele diz assim, sabia que influência ia se expor, mas não sabia cada um dos atos que cometeria. Esses atos são o efeito da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. E naturalmente nós podemos dizer mais das circunstâncias do momento, das condições que acontecem. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal tipo de luta. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem sobre o seu destino, são previstos. Se entrardes em uma estrada cheia de perigos, sabeis que tendes de tomar grandes precauções, porque existem chances de serdes atingidos por um deles. Mas não sabeis, talvez nem sejais atingidos,
se for de suficientemente prudente. Se passando na rua, e eu acho isso interessante, cai uma telha sobre a vossa cabeça, não creiais que estava escrito, como se diz vulgarmente. Então, ponto número 1, esse final é interessante também, porque as casas de então eram geralmente sobrados. E se uma telha caísse na cabeça de um, olha, ou ele ia ficar maluco ou ia morrer. Porque já imaginou de um sobrado 2 andares, uma telha cair na cabeça? Ia ter uma concussão cerebral. Mas o interessante é, isso não estaria previsto. Então quer dizer que podem acontecer acidentes. Coisas não previstas podem acontecer, sem dúvida. Aí é que está. Para as pessoas que são fundamentalistas, aqueles que acham que tudo está planejado, o problema se acontece. Vejam, por exemplo, quando se falava, o casamento é planejado. Ah, o casamento é planejado. E quando a pessoa casa 3, 4 vezes, como é que fica? Quer dizer que houve um planejamento de 3, 4 casamentos? É assim, a vida vai se adaptar? Os planejamentos vão se adaptar? É algo interessante para se pensar. Inclusive, por que é que nós escolhemos? As escolhas são feitas por nós, o Espírito acabou de dizer. Então, quer dizer que ao escolher, nós somos motivados por alguma coisa. E temos que ver um fato interessante. Eu separei um livro aqui chamado Missionários da Luz, que vocês conhecem. Nesse livro tem um fato interessante, um problema de uma escolha. Vejam bem, André Luiz foi a um lugar onde fazem os planejamentos reencarnatórios, segundo ele diz, lá na cidade Nosso Lar. E ele está conversando com um tal de Manassés, que seria o diretor daquele lugar. Ele diz assim, chegou uma mulher, enquanto eles estavam conversando, e disse assim, ia dizer, minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Nome desgraçado, é um nome bíblico. Ele devia ser evangélico, a família. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo um pequeno mapa, no qual se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou. Veja bem, o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os amigos me favoreceram, planejando-o com muita harmonia, nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. A recém-chegada indicou os pontos do projeto nos quais se localizava o polo e falou: fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer probabilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Muito interessante. Primeiro, ela tem que reaver um patrimônio espiritual. Como é que a gente pode reaver patrimônio espiritual se não houve o patrimônio? Eu só posso reaver um patrimônio quando esse patrimônio já me pertencia. Eu não posso reaver algo que não foi meu. Se eu não cresci espiritualmente, eu não tinha patrimônio, não tinha porquê. Mas continuando, ele vai o Manassés. E outra coisa, você veja a atitude dos que estavam orientando ela. O novo companheiro endereçou uma expressiva olhar e disse: tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Ela torna ela. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Ou seja, ela está dizendo uma coisa interessante. A pessoa ser bela
naturalmente é uma pessoa que está fadada a fazer besteira. Sexualmente vai errar naturalmente. Quer dizer que as pessoas feias nunca vão errar. Vão ser santas, perfeitas e etc. E mais ainda, ela está dizendo que a culpa é do corpo. Então vocês observem que na escolha, e é por isso que o Espírito fala que uma entidade pode escolher nascer entre malfeitores. As escolhas são feitas por impulsos inconscientes, e que muitas vezes são referendados por espíritos que têm problemas. Se lembre que esse livro saiu, o copyright dele é de 1945. Portanto, ele deve ter sido escrito 2 anos antes, no mínimo, ou 1 ano antes. 43, 44. Porque depois tem que ser revisto, todo o trabalho, etc. E em 45 ele vai publicado. Então, observem outra coisa. O livro se refere a uma época, e nesse ponto a guerra ainda estava terminando. Não tivemos nenhum rescaldo da Segunda Grande Guerra. Havia, portanto, um problema muito sério com relação a uma honestidade sexual. Que coisa interessante. Havia uma hipocrisia muito grande nessa área, que só vai acabar depois de 53, quando os espíritos quando um mexicano fez a síntese das substâncias que vieram a formar os anticoncepcionais. E isso deu como consequência imediata, em 1960, a grande revolução, a rebeldia da juventude, o destoque, aquilo tudo que foi acontecendo daí para frente, a queima de sutiãs, a mudança na visão sexual das pessoas. As mulheres deixaram o tabu de virgindade do lado e passaram a fazer aquilo que queriam naturalmente e que fazia parte, ou que faz parte, da sua estrutura física, da sua estrutura social, da sua condição. Então, aquela mulher escolheu nascer feia. Agora eu pergunto, quando ela reencarnou, como é que ela começou a se fazer? Depois de 20 anos, 45, 60, 1965, ela com 20 anos, 65, 70. O que é que ela não deve ter feito? Hoje, quantas pessoas vocês veem fazendo, se vem aquele programa Botched, as pessoas fazendo cirurgia plástica para consertar isso e aquilo. Isso, ou seja, tem escolhas, sim, tem escolhas, mas são escolhas impulsivas, como as pessoas fazem aqui. E muitas vezes nessas escolhas as pessoas se dão mal. O exemplo no Livro dos Espíritos. Uma pessoa escolher nascer entre malfeitores. E o mais interessante, quando ele renasce, a coisa não está certa. Essa mulher, por exemplo, não vai nascer feia por um problema kármico. Cadê o karma? Cadê a lei de causa e efeito aí? Foi planejado para ela uma forma física. E como ela mesma diz, uma forma física perfeita. Ela abre mão disso. Logo, ela não tem karma nenhum com relação a isso. E essa história de dizer que ela vai ter um patrimônio espiritual a recuperar, não tem que recuperar coisa nenhuma. A evolução é um fato natural. Quando ela não conseguiu fazer o que ela pretendia, era porque ela não tinha capacidade, não tinha condições ainda. E o que problema é esse de dizer que o problema é do corpo? Que foi o corpo quem levou a errar? Vocês vejam que o planejamento lá, no normal, não é lá essas coisas não. Inclusive, eu particularmente não posso acreditar que todas as reencarnações sejam planejadas. E vejam, muitas vezes tem escolhas que as pessoas fazem que vão criar problemas para ela, embora elas não tenham nenhum problema anterior que crie isso. E os planejamentos lá, eu não sei se é porque aqui no Brasil, segue uma linha muitíssimo interessante. Logo antes tem o tal de um caso do Sigismundo, que na hora que vai reencarnar descobre que o pai não quer ir até o ponto, porque ele aprontou com esse espírito que ia ser pai dele,
em outra existência, e ele tinha um ódio dele. Quando ele se aproximou, o ódio voltou, que ele chegava a destruir o espermatozoide na bolsa seminal para que ele não reencarnasse. Ele não queria que o espírito reencarnasse. Mas isso só descobriram na hora dele reencarnar, quando ele já estava em casa para reencarnar. Aí tiveram que pedir auxílio a um Alexandre, que era que estava orientando André Luiz, que era amigo, para chegar e improvisar uma forma de resolver o problema. Eu digo, realmente, o Brasil lá em cima é a mesma coisa do Brasil aqui embaixo. Eu vou te contar. E é um problema interessante. Nós geralmente colocamos o espírito como sendo tudo. Todavia, nesse mesmo livro, falando do caso do Sigismundo, e eu posso mostrar isso, está aqui. Estou mostrando isso a vocês. Falando sobre a probabilidade de, mesmo não querendo o pai poder engravidar a mãe, a mulher dele, para ter o Sigismundo, ele diz assim, na natureza, o Alexandre explicando, entregando-se à união sexual, ele poderia, o pai do Sigismundo, que ia ser pai do espírito Sigismundo, ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. O ódio era tanto que ele não deixava o espermatozoide se formar para o espírito, ou seja, ele fazia uma contracepção psíquica. Ele fazia uma emasculação nessa parte, ele não queria ter o filho, destruía o espermatozoide na bolsa seminal. E quando não as aniquilasse, aí é que a porca torce o rabo. Por completo, intoxicava os genes do caráter. Olhem bem, escutem. Genes do caráter, ou seja, existe uma base genética para o caráter, dificultando-nos a ação. Está bem claro aqui, essa edição é de 2013. Por que eu estou chamando a atenção disso? Primeiro, pelo fato de ter um gene do caráter. Vocês viram que a mulher lá tinha programado um corpo perfeito e depois, na hora H, desistiu. E deve estar, quando ela atingiu 20, 30 anos, lá pelos década de 70, deve estar fazendo ginástica desgraçada para resolver os problemas que ela criou sem precisar. Eu chamo a atenção disso, não tinha karma nenhum. Ela não estava pagando nada. Ela fez uma escolha para criar uma situação física. Aliás, como muita gente encarnada faz, pessoas que são casadas e para evitar serem seduzidas de alguma forma, elas passam a engordar para não chamar a atenção. Ou pessoas que não, mulheres que estão casadas não estão sendo desejadas, com o marido faz a mesma coisa. Isso, perguntem a qualquer psicólogo que ele vai informar a vocês sobre isso. Mas o problema aí não está aí. Vocês viram que eu citei aqui dos genes do caráter. Beleza. Estava eu nos Estados Unidos, no KSSF, na Flórida, com Adenauer Novaes. E ele pode referendar isso. E fazia ele a palestra. Estava o auditório, ele fazendo palestra. Eu fiquei do lado de fora do auditório, numa mesa, digitando umas coisas no meu computador. Quando ele cita esta parte de Missionários da Luz, fala nos genes do caráter, ou seja, existe uma condição genética no meu sistema nervoso, no meu cérebro, que pode facilitar ou pode dificultar uma manifestação de caráter. Está aqui no livro, não sou eu que estou dizendo. Tudo bem. Aí, quando ele citou isso, uma voz me disse: adulteraram a tradução para o inglês deste livro. Na mesma hora eu levantei e fui na livraria que estava defronte de mim. E ao chegar na livraria, peguei esse livro, Missionários da Luz. Duas coisas me chamam a atenção nesse livro. A começar,
do catálogo, da catalogação dele, que ele diz aqui: Sindicato Nacional dos Editores do Livro, Rio de Janeiro, isso foi feito, portanto, aqui no Brasil, vai falando, Luiz André, aquelas informações do ISBN, que os livros são obrigados a ter. Agora, aqui, quando chega aqui embaixo, já começa isso, depois eu vou falar sobre outro, eles botam lá, romance espírita. Romance é um tipo de publicação onde você pode escrever o que quiser. Se você quiser, pode botar Jesus Cristo aqui agora, nesse instante, andando na rua. Quem já leu Alexandre de Dumas, Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan, viveu 100 anos depois do momento em que ele escreve o livro, que a pessoa estava lá. Ou seja, no romance, você escreve o que você quer, porque é uma ficção. E aqui está colocado. Mas na edição aqui do Brasil, está colocado romance espírita. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver aqui. Porque é aquela história. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Né? Porque é a única forma de você saber que a cobra morreu. Então, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Olhem bem. Eu vejo aqui, Missionário da Luz, está aqui. Estou mostrando para vocês, para que não haja dúvida. Ele diz aqui, primeiro, Espiritismo, obras psicografadas, Xavier Francisco, não fala em romance. Olha, se esse livro é um romance, tudo que o André Luiz escreveu é romance, então não tem o valor que nós pensávamos. Porque até então tinham me dito que isso daqui eram as experiências reais dele no mundo espiritual. E aí, quando traduzem para o inglês, quando que é romance quer dizer, para lá é romance, para nós aqui é verdade, tem uma coisa errada. Mas o problema ainda não é esse. O problema é que vocês se lembram o que eu falei, que o Espírito me disse, adulteraram. Tudo bem. Eu fui lá, peguei, olha, é o mesmo lugar, olha o que é que está escrito aí, olhem o que está escrito. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ele envenenava, ele envenenava bedines, os genes, características, as características dos genes. Não é gene do caráter. Característica do genes é qualquer característica, mas não o gene do caráter. Característica do gene é uma coisa, outra, completamente diferente. Então, e isso foi o Conselho Espírita Internacional quem validou. Já chamei a atenção de várias pessoas a respeito disso. Há um choque nisso aí interessante. Primeiro, o livro virou romance. Se virou romance, perdeu valor. Ou é uma coisa real, ou é um romance. Para um americano tem que ser romance. Para o inglês tem que ser romance, para nós não, tem um problema aí. E o problema dos genes do caráter, ou seja, podem haver acidentes, é o que o Espírito disse. Então, o Sigismundo poderia reencarnar, ter um problema, e os espíritos tinham que fazer, talvez até um trabalho de engenharia genética, para mudar o problema do gene do caráter, porque aquele gene envenenado, como eles disseram, poderia criar um desvio para o Sigismundo. Então, vamos conversar um pouco sobre esse problema. A grande maioria da humanidade não tem planejamento nenhum reencarnatório, porque a reencarnação tem de ser uma lei da natureza. A lei da natureza pode ser usada por nós para conseguirmos o objetivo? Pode sim. Hoje em dia, várias mulheres que não poderiam engravidar, engravidam, porque tiram o óvulo, fazem a inseminação in vitro e depois recolocam o embrião no útero. Isso, às vezes, tem muitas tentativas. Eu tenho amigas que tiveram filhos assim. Logo, é possível. Então, é possível haver um planejamento reencarnatório, sem a menor dúvida. Mas devem ter vários tipos de planejamento.
Esse do Sigismundo é um planejamento de carregação. Está na cara. Mas aqueles que sejam, por exemplo, de um Freud, de um Einstein, de um Allan Kardec. Vamos para o caso de Allan Kardec. Por que eu estou chamando o caso de Allan Kardec? Porque se vocês pegarem Obras Póstumas, aquele livro que foi editado 20 anos depois da desencarnação dele, com escritos que ele deixou, ele tem no final uns escritos que são as memórias dele sobre a forma como ele entra no Espiritismo. Quando ele, nessas memórias, nessa biografia da entrada no Espiritismo, ele coloca uma mensagem do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade diz para ele que ele tem uma missão a cumprir. Se ele quisesse, cumpriria. Mas se por acaso ele não fosse cumprir a missão, ele não quisesse ou ele não cumprisse a missão, eles, os espíritos, já tinham outra pessoa preparada para fazer esse trabalho. Aí eu comecei a pensar, peraí, escolheram um camarada que tinha sido João Russo, morreu queimado na fogueira por causa da fé, e que tinha tido outras reencarnações, e que naturalmente tinha um currículo vitae de fidelidade à fé escolhida, sem a menor dúvida. Então, por que eles colocaram alguém de backup, alguém que pudesse substituí-lo, um step? Porque ele poderia falhar. Deveria haver uma 0,00001% dele poder não cumprir, por outra circunstância, por aquilo que é dito na questão 259. Porque ninguém sabe o que efetivamente vai fazer. Havia um planejamento para ele realizar e ele realizou, dentro das condições dele, o melhor possível. Mas ele poderia não ter feito. É algo interessante a se pensar. Se vocês vão ler Mensageiros, é um livro interessante onde vão aparecer vários médiuns que falharam. Mas médiuns que estudaram durante vários anos no mundo espiritual e reencarnaram com uma missão mediúnica e não fizeram. Mas peraí, tem uma coisa que não bate na minha cabeça. Então, se eles fizeram um curso, se eles se dedicaram, encarnaram, por que uns ou fizeram pela metade ou não fizeram tudo? O que houve? Houve uma falha lá em cima? Ou foi uma escolha no impulso, como a daquela mulher que eu citei, que queria nascer feia e que depois deve ter ficado num problema sério, com o bullying que fizeram com ela, com os problemas que ela aconteceu, porque ela achava que tinha errado antigamente, não tinha conseguido um patrimônio espiritual, porque era bonita. Ou seja, ela tinha um complexo. Eu errei porque era bonita. Ou seja, a mulher bonita tem que errar? E o que diabo de erro é esse? Se lembre que nós estamos falando daquela época. Hoje, por exemplo, ela não falaria isso. Porque ela reencarnaria numa boa, porque não teria problema se ela perdesse cedo a virgindade, se ela tivesse vários namorados, transasse com os namorados, porque isso acabou hoje. Naquela época era um tabu, hoje não. Então mudaram as coisas. Quando nós lermos esses livros, psicografados na década de 40, vamos ter cuidado. Temos que fazer uma análise, porque à luz da realidade atual, certas coisas não vão funcionar. E verificar que o que chamam planejamento, em alguns casos, especificamente, tem o planejamento. Mas vejam bem, um Einstein quis reencarnar para fazer um trabalho e fez, embora sua vida pessoal fosse uma tragédia. Seus casamentos uma tragédia. Então, ele tinha uma tarefa, e a tarefa ele cumpriu. Mas, pessoalmente, ele teve seus problemas, suas dificuldades, como todos nós temos. São aquelas famosas situações do momento. Reencarnação é lei da natureza. Não precisa de planejamento, mas pode ter. Como também uma pessoa para engravidar e parir, não precisa
planejamentos de médico. Deve ter um planejamento responsável, porque existem muitas mulheres que têm gravidezes, vamos chamar assim, irresponsáveis, porque pensam mais em si, em quererem ser mães, do que na criança que vai nascer, no que ela vai dar para essa criança. E o que é que vai acontecer? E vocês observem o seguinte: ao nascer, por isso na questão 259, a pessoa não sabe o que vai fazer, porque ao nascendo ela vai sofrer influência da mãe, do pai, da família, do meio onde ela mora, dos colegas da escola, dos professores da escola, do ambiente. Por isso ela não sabe o que vai fazer. Todos nós podemos ter um grande plano. Digamos, eu, por exemplo, tenho certeza de uma coisa: reencarnei para fazer um trabalho no Espiritismo. Aos trancos e barrancos, em 62 anos eu tenho feito. E quando eu chegar lá, que vierem me cobrar, eu fiz o que pude, tá bom? Nem venha com esse papo acima de mim. Então, dentro das circunstâncias que eu nasci, agora na próxima, vai ser diferente. Alguém já perguntou, pode-se fazer um planejamento de uma reencarnação futura? Eu digo, pode sim. Sem dúvida que pode. No Livro dos Espíritos diz assim, a gente pode ter uma ideia aqui, quando chegar lá em cima ter outra, sim, porque tem o problema do inconsciente. Muitas vezes pessoas planejam reencarnar porque sentem complexos de culpa com relação a alguém. Quero um exemplo disso, a mãe de André Luiz, Leio em Nosso Lar. Vocês sabem que o pai dele era um indivíduo rico e que só vivia, como todos na época, e ele também, em lupanar, com prostitutas. Tanto assim que quando ele morreu, tinham várias com ele. Ele era rico, devia dar muito dinheiro, então, mas muitas foram tiradas e 2 ficaram com ele. E a mãe de André Luiz, que estava numa posição melhor, nunca conseguia trazê-lo para Nosso Lar, para que ele mudasse, porque as 2 lá agarradas com ele, ele cedia mais as 2. Ela então planeja reencarnar e para ser mulher dele outra vez, e essas 2 serem filhas dela. Imagine que problema está sendo criado. Parem para pensar só isso. As mulheres eram prostitutas, mantidas pelo marido dela, o pai de André Luiz. Vão reencarnar, estão mais ou menos em 40, 41. Dentro de 20 anos, 60, 61, os 2 se encontram em casa. Nesse momento, já tem, durante toda uma existência, o pai de André Luiz, ex-pai do caso, que estava reencarnando e André Luiz não reencarnou, iria ficar até os 20 anos com essas 2 mulheres no pescoço dele, agarrada com ele. Tá? Tem alguém aqui que fez uma pergunta dizendo que achava que Leon Denis, eu acredito também que o backup seria Leon Denis. Eu concordo com você que disse isso, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, observando bem o seguinte, ela vai reencarnar com ele, ele vai ficar com essas 2 no pescoço o tempo inteiro. Poderão casar ou não, porque ele sexualmente já tinha as suas tendências. Eu não digo que tinha problema, ele tinha uma tendência sexual muito forte. Vai renascer. As 2 prostitutas junto com ele, porque estão ligadas a ele lá, quanto mais aqui. Então imaginem como não vai ser o desenvolvimento sexual dele. E o que é que ele pode fazer? Ele pode até, antes, engravidar alguém e casar. Vocês vão dizer, não, mas não tem um planejamento? Tem um livro de Manuel Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, chamado Nas Fronteiras da Loucura. Nesse livro, eles estão tratando de pessoas que têm problema no Carnaval do Rio de Janeiro, isso na época que o livro foi escrito. Não era nem hoje, mas na época. E tem uma mulher que chega ao hospital onde eles estão trabalhando e dando assistência, com uma tentativa de suicídio que termina se concretizando. Ela morre do suicídio. Bezerra de Menezes não conseguiu salvá-la, ninguém conseguiu salvá-la. Aí o Miranda
Manuel Miranda, até o patrono da juventude espírita, quando eu me tornei espírita, juventude Manuel Miranda, o Miranda pergunta para ele o que aconteceu. Ele disse, foi o seguinte, ela chegou em casa, e isso está lá no livro, encontrou a mãe dela tendo relações sexuais, transando com o marido dela. Ou seja, a sogra com o genro. Ave Maria. Mas tudo bem, sogra com o genro. O que aconteceu? Ela, chocada com aquilo, comete o suicídio que depois se concretiza no hospital. Mas aí termina, o Bezerra vai dizer para Manuel Miranda, acontece que a afinidade dele era com a mãe dela, mas ela forçou o casamento, ou seja, não estava planejado ela casar com ele. Ele deveria ser mais velho. A ligação dele era com a mãe dela, mas ela, mais nova do que a mãe, forçou o casamento. E aí deu no que deu. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado com essa história de reencarnação, karma, lei de causa e efeito. Questão 259. Nós podemos ter, digamos, Einstein veio para fazer um trabalho científico. Fez. Freud veio fazer um trabalho científico. Jung veio fazer um trabalho científico. Tudo bem, eles fizeram. Desenvolveram suas teorias como vários outros. Mas no dia a dia, significa que eles fizeram esse trabalho, por preço que eles vieram? Não, fizeram outros trabalhos. Não cuidaram muitas vezes de si mesmo, do crescimento pessoal, do desenvolvimento em vários aspectos. Então, nós aqui estamos. O que é que nós temos? Eu sei, pela afinidade que eu tive automaticamente quando eu tinha espírito, por minha mãe, que não era espírita, ler para mim esses livros de André Luiz, quando eu era garoto, e me explicar, por ter me estimulado a ler, eu ter lido muito, e quando, em 1958, 2 de março de 1958, eu aos 17 anos, porque eu fiz 18 em 27 de maio, sim, eu tenho 80 anos, antes que você fique fazendo conta na cabeça, faço agora, dia 27 de maio. Então, eu entro na doutrina espírita, e em menos de 2 anos, eu já sou palestrante, eu começo a fazer palestras espíritas, eu já tenho mais conhecimento de espiritismo do que gente que tinha lá 10, 15, 20 anos. Porque eu lia e lia muito. Então, e ainda mais naquela época, um espírito, aliás, Joana de Anjos, através de Valdo Franco, disse a meu amigo Geraldo Guimarães, que era da Nina Aroeira, que a minha tarefa seria a da palavra e a do livro. E várias vezes o próprio Divaldo me incentivando, disse, por que você não escreve um livro e tal? Mas eu não... Só fui escrever o primeiro livro em 1985 e publicar em 1988. E daqui lá para cá já publiquei 25 livros. Então, eu tenho uma tarefa. Agora, o que eu fiz durante essa tarefa é um problema meu, fruto das minhas circunstâncias, dos meus momentos. Por isso que eu digo, quando chega lá, se vierem me cobrar, nem vem não. Nem vem que não tem. Primeiro, porque eu me tornei autônomo, tá? Eu fiz as minhas escolhas e eu tenho direito a fazer escolhas. Se a mulher teve lá o direito de pegar o corpo dela e tornar feio, um corpo que seria bonito, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Tanto por bem quanto por mal. O problema é meu, a vida é minha, o caminho é meu. Eu tenho que fazer o melhor? Sim, tenho que fazer o melhor. Tenho estudado, eu busco fazer o melhor, mas eu sou um ser humano. Eu sou um espírito ainda em evolução, não cheguei lá. E Deus me criou simples e ignorante, logo, ele vai ter que aguentar. Um ponto interessante. Planejamento reencarnatório vai depender de muitas coisas. Eu posso estar lá, querer fazer coisas e chegar aqui e fazer coisas diferentes. Aliás, os livros de André Luiz estão cheios disso. Pessoas que foram reencarnar prometendo, vou fazer, chegou aqui, reencontrou velhas amizades,
O ambiente em que ele nasceu não favoreceu, porque tem tudo isso. Então, um dos pontos fundamentais, e eu quero aproveitar nisso, é para nós não ficarmos nessa culpabilidade de que, eu fiz um planejamento e não estou cumprindo, porque era para e eu não, porque muita gente já se deu mal. Vou casar porque meu casamento foi visto na espiritualidade. Eu tenho pessoas amigas que toda vez namorou com o fulano, porque na outra vida eu fui, namorou com o ciclano, pelo amor de Deus, não tem novidade não, só vem os mesmos. Eu quero novidade, para disso. Quando Emmanuel inventou aquela maluquice de alma gêmea, que seria você desperta com outra alma, os dois juntos, para um reconhecer-se no outro, e depois, como alma gêmea, viver eternamente junto. Deus me livre, saia dessa. Saia dessa. Edvaldo, você entrou no Espiritismo, tem 35 anos, eu entrei no Espiritismo com 18 anos, vou fazer 80. São 62 anos. Estou ganhando para você, viu, Edvaldo? Agora, muita gente faz suas escolhas. Não é um problema só de livre-arbítrio, não, minha amiga Esther. É um problema de circunstância mesmo. Porque ninguém erra porque quer, a não ser aquele indivíduo que faz todas as coisas de caso pensado. Porque você erra por impulsos, pelo momento, pelas circunstâncias. Então, o camarada estudou lá, está lá em Mensageiro, para ser um médium de não sei o que aqui na Terra. Vai, chega aqui, ele é impactado por várias coisas. A herança genética que ele teve. Se lembre que o gene do caráter pode ser modificado. E outros problemas também do sistema nervoso podem ser. No Livro dos Espíritos, na pergunta sobre crianças que nascem mortas, quando Allan Kardec pergunta por que essas crianças nasceram mortas, sabe qual foi o que os Espíritos responderam? Vocês podem procurar, leiam lá, não vou dar onde é que está não, para vocês lerem o livro todo e descobrirem. Ele vai dizer assim, defeito da matéria. Ou seja, existem coisas que acontecem que não estavam previstas na encarnação, não eram de outras vidas, não era lei de causa e efeito. São de circunstâncias do momento. Não existe programação compulsória, a não ser que o indivíduo nasça tenha uma parada respiratória e fique preso na cadeira. Aí tudo bem. Se ele nasce todo paralítico, aí essa daí é um problema sério. Ele fez uma escolha, porque eu estou com o Livro dos Espíritos, e, aliás, quando vocês lerem o Livro dos Espíritos, comecem a marcar todo lugar que tem escolha e outros lugares onde tem, fala de lei de causa e efeito e tal. E vocês vão ver que os Espíritos só falam em escolher, porque essa escolha pode ser consciente ou inconsciente, como nós fazemos. Nós escolhemos casar com alguém, é um impulso sexual, é um impulso do inconsciente, é um impulso do momento, é às vezes até uma imposição do meio, porque as mulheres geralmente são sempre cobradas nisso. Hoje está diminuindo, graças a Deus, eu espero que acabe. Mas quando ela começa a namorar, tem alguém lá, aquela tia velha, uma avó, que fica perguntando, quando é que vai casar? Quando é que vai casar? Como é que vai casar? E depois, quando casa, quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? Aí quando tem um filho, quando é que vai ter o outro? Quando é que vai ter o outro? Vai pro diabo que eu carrego. Isso é bullying. As pessoas devem começar também a ter autonomia. Eu vou casar quando eu quiser, se eu quiser, vou ter filho se eu quiser, e fim de papo. Agora, como nós estamos na semana do Dia das Mães, se você é solteira e quer ter filho, pense na criança que você vai ter. Pense se você tem condições financeiras para cuidar dela. Pense bem. Pense bem nisso, para que você não venha a ter problemas depois e você vai ser uma pessoa culpada por causa disso. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi muito. Eu sou psicoterapeuta, gente. Eu trabalho com a cabeça das pessoas. E por que eu mudei a minha maneira de ver as coisas? Justamente por isso.
Porque eu comecei a ver que nós temos direito de fazer as escolhas que nós quisermos. A vida é nossa, certas ou erradas. É preferível que façamos certas, mas certas e erradas. A consciência e o bom senso, Edivardo, só tem valor pela influência do meio. Porque nós, quando somos criados que eu falo, quando nós nascemos, nós pegamos as crenças de mamãe, as crenças de vovó, as crenças de papai, as crenças da família. Por exemplo, uma que eu atendi uma vez, na época ela me pedindo para eu cobrar mais barato e tal, eu perguntei quanto é que você ganha. Ela me disse na época, R$800. Eu ganho muito bem. Como é que você ganha? R$800. Se você ganhar uma miséria, minha filha, precisa ganhar mais. E ela era gerente de um lugar. Você precisa batalhar um salário melhor, você merece, pelo seu próprio cargo. O que é isso? As pessoas estão ganhando dinheiro nas suas coisas. Mas por que ela dizia que ganhava muito bem? Porque quando ela era pequena, ela ouvia sempre, o pouco com Deus é muito. Eu digo, não, minha filha, o pouco com Deus ou com o diabo é pouco, não importa. É pouco, pouco é pouco. Resultado, ela mudou, em 3 meses estava ganhando R$2.500. Pôde comprar carro, pôde ter uma vida melhor. E agora? Era uma escolha dela, era uma crença, Edivardo. As crenças que colocam na cabeça da gente é uma desgraça. Tá? Ah, eu não devo ser ambicioso. Peraí, você não deve roubar dos outros, você não deve passar por cima dos outros. Calma. Mas você querer ter um carro, você querer ter uma casa, você querer poder viajar, isso é normal, desde que você esteja ganhando honestamente seu dinheiro. Aí é que é o ponto. E os erros que se cometem? Comece a analisar os erros que você cometeu. A não ser que você seja uma pessoa fica alcoolista, eu vou fazer porque eu quero campar, tal coisa assim. Peraí. No comum da vida, a pessoa se empolga com alguma coisa. E aí diz, eu posso fazer isso, eu vou fazer. Quando faz, depois dá errado, aí a pessoa entra em culpa. E eu digo a vocês, não entrem em culpa. Aprendam a lição. Não existe esse negócio de lei de causa e efeito moral. Existe física, moral não. Você não está aqui pagando, espiando. Você é o quê? Voyeur para ficar espiando? Para com esse negócio. Resgate, dívida, você veja a outra. Queria reaver um patrimônio espiritual. Como? Se não pertencia a ela. Você pode reaver uma herança que lhe roubaram. Você pode reaver um dinheiro que lhe roubaram. Aí, ó, Edivardo está dizendo aqui, filho de sapateiro que morreu sapateiro, não. Filho de sapateiro pode se tornar um grande empresário ou pode se tornar um grande cientista. Isso tem acontecido no mundo. Não é? Temos que olhar isso e cuidado com mensagem de espírito, porque os espíritos que estão lá têm suas crenças e não acreditem nesses espíritos superiores, eles são do mesmo nível que nós. E lá em cima, olha, você vê que tem espírito que desencarna e vive vestido de freira a vida inteira. Oxente, ela não é mais freira, mas ela mantém a crença de freira. Tem padres que continuam padres. Tem evangélico que continua evangélico, tem espírita que continua espírita. Allan Kardec chamou a atenção disso nesse mesmo livro que eu citei, Obras Póstumas, no final dele. Uma das primeiras ideias que eu tive em respeito ao espírito foi que a morte não torna ninguém melhor ou pior. O indivíduo morre e continua o mesmo. Se você é terrorista, continua terrorista. Se você é um ladrão, continua ladrão. Se você é corrupto, continua corrupto. Não muda. Já leram o Nosso Lar? Vamos lá, Nosso Lar. Nosso Lar passou por um momento, igualzinho aqui. Um momento em que houve contrabando, onde as pessoas eram corruptas. Está lá. Ulisses contando para André Luiz. Ainda, inclusive, joga o pau no governante, que acha que o governante era muito um indivíduo que aceitava as coisas. Eu acredito que era outra coisa. Aí, quando trocaram o governante, botaram outro, ele tentou negociar, mas o pessoal estava viciado, fazia contrabando de comida, comida mesmo. Ou seja, você tinha uma série de marginais trabalhando, inclusive na administração. Até que esse governador reitor fez uma lava-jato,
botou muita gente na prisão. Aí as pessoas que foram presas começaram a se arrepender, ele aceitou de volta e começaram a trabalhar, voltaram a trabalhar. Está lá. Ou seja, as pessoas não mudam. Lá em cima também tem que tomar uma atitude. Decretou estado de sítio, botou na cadeia. Ah? Olha, Beth, vai estar gravado, eu estou gravando aqui e vou colocar no YouTube, fique tranquila, tá? Então vamos conversar nisso. Eu sou espírita, acredito nos fundamentos espíritas, tranquilo. Reencarnação, eu já tive 5 regressões espontâneas e poderia contar a vocês. Inclusive teve uma que eu matei tanta gente, quando acabou eu estava cheio de sangue, mas eu estava num alívio, eu estava tão feliz. E daí por isso nasci hoje agora assassino, bandido e etc. Era um problema da época. No momento aquilo era requerido. Nós vivemos, quando eu estou falando de André Luiz, ele escreve em 1940, ele chega em nosso lado em 1939. Agora imagine, a moral dele é a moral da primeira metade do século XIX. Hoje, nós estamos no ano 2000, no ano 2020, do século 21. Desde 1953, o anticoncepcional acabou com aquela ideia que tinha antes da mulher casar virgem, de ser virgem, não sei o que, BDBB, caixete de fósforo, da moral sexual. Acabou. Então aquela mulher que eu li para vocês aqui, ela ia reencarnar, queria ser feia para não pecar. Era isso que ela estava dizendo. Quer dizer, peraí, somente as bonitas pecam? Que diabo é isso? Não tem mulher bonita? Quer pecar o quê? Hoje em dia, ter relações sexuais com o namorado, não é nada demais. Faz parte da vida. Uma vez, eu conheci uma senhora, ela ia eu ia viajando, foi no avião, conversando comigo, ela tinha 60 anos. 60? Era 60 anos. Ela teve 2 filhos, tinha uma filha de 20 e poucos anos. E ela virou para mim e disse: o senhor sabe de uma coisa? Olha que coisa. Meu primeiro namorado foi meu marido. Eu me casei com ele. A minha filha namora desde os 15 anos, já teve uns 8 namorados. Já teve relações com eles todos. Eu só conheci um homem. E ela falava isso com uma dor no coração tão grande. Porque a filha tinha pegado um bom tempo e ela não. Coitada, não é? Meus amigos, nós estamos chegando ao final. Muitas vezes eu não respondo a vocês aqui, nem deixo pessoas entrarem, porque eu faço isso aqui sozinho. O meu filho lá em Deus, na selfie, ele faz com a família toda, fazendo, mas eu moro aqui só, eu faço só. Se eu ficar parando para ficar respondendo, eu me perco. Eu precisaria ter alguém comigo que me ajudasse. Você só tem uma pergunta tal e assim. Então, por enquanto, vai ser assim, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês todos, tá? De Valdemir Af, que eu estou vendo aí, de Edvardo, de Graça, minha amiga Graça, quando vamos fazer outra live, de Ivone Menezes, Soares, Zilda Soares, tá? Edvardo, que eu gostei das suas colocações, amigo, tá? E de outros que fizeram aqui, da Esther Zeda, minha amiga, Raíssa Lopes, querida amiga, uma saudade de você muito grande. Ana Fernandes, tá na batalha, né, minha amiga, aí nos hospitais da vida. Cíntia, Joca, minha querida Joca, tá? Vamos nos preparando, porque tá Thelma Georgino, tá? São geralmente o pessoal que a gente conversa, Esther Zeda, Ana Fagiolo, Graça, precisa não, tá maravilhoso como sempre. Não, bonito eu sou, Graça, você sabe que eu não tenho esse problema, não é isso? Eu me adoro, me amo de paixão. Ai, Hamilton, um grande abraço, meu querido amigo, marido de Iranildes, minha amiga também. Pati Nutri, obrigado. Nelson, Dri, Karina,
Luci Mota, Raíssa. Se quer passar essa fase, você vem me ver. Venha mesmo, querida. Peraí. Roma Leite, obrigado, minha amiga. Joca, você é do meu coração, sabe disso. Tá? Costureira Salvador, Djalma. Entra amanhã de novo. Eu vou botar o que eu fiz hoje no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Djalma Mota Argolo. Mota com 2 T's, Argolo com 2 L's. Entrem lá e me marquem, por favor, para poder ser. Porque eu não posso gravar direto, transmitir direto pelo YouTube, precisa ter 1000 seguidores. Eu só tenho 200 e pouco. Eu não faço também muita coisa boa, não é? Então, isso é desse jeito. Nós estamos chegando ao final. Agora, no final, eu posso ver vocês todos aí. E olha, eu falei muitas coisas, mas vocês têm o caminho de vocês. Eu não sou o dono da verdade. Agora, tudo que eu disse é fruto de estudo. Vocês viram que eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Isso sim. É que vocês, não, aqui a cobra está morta, tá? São José do Rio Pardo, você almoçou na minha casa? Ah, me lembro. Olha, eu comi na casa das pessoas, eu fico lembrando pro resto da vida que a comida é gostosa. Me lembro de você, querida. Eu me lembro da sua casa. Simone Guimarães, Faoros, abraço. A Thelma, Karina, abração, amiga. A todos vocês, tá? Eu só faço as minhas colocações, pensem, vão buscar o que eu citei e vão me contradigam se eu estiver errado. Pati Nutri, só tem um problema, Nutri. Eu tomo Coca-Cola, eu só gosto do que tem gordura, o que tem açúcar, o que tem sal, entendeu? Brincando com você. Mas é verdade, eu sou assim mesmo. Irá, quero saber você, eu vou na hora dessa fazer umas comidas lá com você. Graça, minha amiga. JFC Pena, tu só perde para minha beleza. Ah, não, você vem devagar porque você deve ser em segundo lugar, porque eu sou mais bonito ainda. Nem vem que não tem. Simone Guimarães. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao final. Agradeço. Beth e Adelson, amores da minha vida. Os dois, né? Tá comidinha na sua casa? Oh, gente, como posso esquecer, pelo amor de Deus? Hã? Como posso esquecer? Sarapatel e Ivone. Não fala nisso, você me mata. Eu tô aqui já com fome, doido que acabe. Paulo Peixinho, amigão Hélio, de Itabuna, Veridiane. Outra live outro dia, não é, Veridiane? Pelo amor de Deus, ajude seu amigo, né? Você que é uma pessoa que todo mundo conhece, me faça conhecido. Carla, Nori Maquino, muito obrigado por tudo, pelo carinho de sempre, tá? E vamos orar agora para chegar ao final. Vocês já observaram que eu me dirijo a Deus. Eu prefiro ir logo ao dono do que pedir a subalterno, tá bom? O dono tem mais condições. Senhor Deus, Pai de bondade, eu te agradeço por essa oportunidade da live e quero pedir a tua bênção para todas as pessoas que participaram, suas famílias, protege-as nesse momento de pandemia, de coronavírus. Todos estejam amparados pelos teus mensageiros espirituais. E que o nosso trabalho possa render frutos e fazer com que as pessoas pensem mais e tomem atitudes positivas diante da existência. Que a paz seja com vocês todos, tá? Que bom, eu já estou com saudade, viu, Paula Mainardi? Tá? Toda quarta-feira, 20 horas, e de vez em quando eu vou postando, fazendo alguns trabalhos, tá bom? E postando. Vai ficar no YouTube. Eu estou aqui com minha mão aqui no YouTube, já vou passar muita coisa aqui da mão, tá bom? Raíssa, muito obrigado pelo assim seja, pelo amém, tá? Karina, Ana, Fuezi, tá? Paz e saúde para você, minha amiga. Raíssa, você é médica, você precisa, você está na batalha. A minha, não só consideração e a minha admiração sempre. Então, boa noite para vocês. Vou encerrar agora e vou gravar, tá bom?